com mais uma edição de Reconversa. Eu, o singularíssimo Valfrido Vard. Isso não sei se é elogio, singularíssimo, mas tudo bem. Muito elogioso. É muito elogio? Opa! É? Entrevistando hoje um professor que eu acompanho faz tempo, que eu conheço, ó, sem conhecer. Porque nós temos um amigo comum. O senador José Serra. Não é? Que falava muito em Felipe Salta, e eu não conhecia Felipe Salta. Pela idade que eu sabia, falava Serra torturando um jovem. Os amigos foi do pego Serra, no ECA. Os amigos do Serra o tratam assim, que é um dos homens mais brilhantes do país, rigoroso e com certas visões particulares sobre o tempo das pessoas. Felipe, é um prazer tê-lo aqui. Ó, Felipe está com 38 anos, mas tem uma vastíssima experiência. Formado em Ciências Econômicas pela FGV. Foi diretor do da Instituição Fiscal Independente entre 2016 e 2022. Depois a gente fala o que é que ela fazia exatamente. Foi secretário da Fazenda no governo Rodrigo Garcia. É economista-chefe da Warren Investimentos. É professor do IDP, Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa. Membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Artigos publicados em todo canto, e o livro Finanças Públicas foi vencedor do prêmio Jabuti na categoria Economia. E é hoje, eu acho, uma das principais referências sobre contas públicas no Brasil. Né? É um intelectual rigoroso, né? Às vezes eu leio, eu fico bravo sobretudo porque quando eu leio eu estou concordando e eu não queria concordar. Se me permite, Reinaldo, deu um show na audiência pública que o ministro Flávio Dino determinou que fosse feita para ouvir partes e especialistas em matéria de orçamento na ADI. Sim. Que pretende a declaração de inconstitucionalidade das emendas impositivas. O professor Salto fez uma fala não só eloquente, mas absolutamente brilhante. Procurem o vídeo, nós vamos falar disso ainda aqui hoje. Felipe, um prazer tê-lo aqui, de verdade. Há um certo debate no país, eu quero saber a sua visão. Que esse tarifaço do Trump pode significar inicialmente uma catástrofe para a economia. A hora que muitos produtos foram retirados, está falando, não vai ser catástrofe, teremos dificuldades, mas também o Brasil pode rearranjar algumas coisas, né, no curso da resposta que vai dar. Com o que a gente sabe até agora, quais os efeitos que você imagina e se eles só são negativos, se há eventualmente algum efeito positivo nisso tudo? Bom, primeiro eu quero agradecer, Reinaldo, pelo convite, Valfrido. Você sabe que eu sou seu fã, né, Reinaldo? Eu leio tudo já há muito tempo, até por influência do senador Serra, que você citou. Obrigado aí pelas palavras elogiosas de ambos. E é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu entendo que essa situação do chamado tarifaço é uma situação muito inusitada, porque em 1945, no pós-guerra, nós tivemos o chamado Acordo de Bretton Woods, que é um acordão entre as economias do mundo relevantes de como as coisas aconteceriam e se desenrolariam do ponto de vista econômico, financeiro, a partir daquele momento. E de 45 até hoje, esse modelo econômico ele remanescia, ele persistia e foi vitorioso. É um modelo em que o dólar passou a ser a moeda de reserva internacional e os Estados Unidos cresciam com aquilo que os economistas chamam de poupança externa. Ele pode se dar o luxo de ter déficit em transações correntes, o chamado déficit externo, por uma razão simples, porque todo o resto do mundo quer financiá-lo. Pode viver com déficit duplo, como tem... Exato. O nosso economista Larry Summers, que é uma referência e tal, e o Olivier Blanchard... de Harvard. Sim. Eles fizeram em 2019 e 20 um artigo interessante sobre a questão da taxa real de juros e como essa redução forte na época da taxa real de juros permitia uma espécie de moto perpétuo no caso das finanças públicas de países como Estados Unidos, né? Claro que depois isso não se provou totalmente verdadeiro. Isso, professor, que isso é muito interessante. Porque a dívida pública é aquela coisa. Eu posso ter uma dívida... O nosso espectador é muito inteligente, mas não é versado em finanças públicas. A dívida pública é uma coisa simples, né? Porque
o Estado ele precisa se financiar de alguma forma. Uhum. Eu me lembro que eu fui aluno do Bresser Pereira, que foi ministro... E né, entrevistado aqui, sentou na cadeira onde o senhor está. Sim, e foi um dos melhores professores que eu tive na Fundação Getúlio Vargas. E ele dizia o seguinte, que o Estado só tem 3 formas de financiamento. Ou é emissão de moeda, quando você emite moeda você gera inflação, tem custo. Ou é carga tributária, também tem custo, que é o chamado peso morto. Porque ou o consumidor ou o produtor estão pagando ali um pedaço dessa fatura. Não o imposto propriamente dito, mas o desestímulo que o imposto produz. E a dívida pública também tem custo, que é o juro. Agora, dívida é coisa boa, desde que você seja um bom pagador. Mas no caso do Estado, né, lato sensu, como é que a gente sabe se o Estado é bom pagador ou se ele não é? Eu preciso saber se ele está crescendo. Porque ao crescer, quando a economia cresce, ela gera renda, riqueza e, portanto, gera receita para o Estado, receita tributária. Então a gente olha sempre a dívida dividida pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, ou pela receita. Pode ser um indicador também para dividir aquele montante de trilhões de dívida pública por um outro montante, que é o montante da geração de renda e riqueza. Quando a gente olha esse número hoje para o Brasil, ele está em 76% do PIB, em torno de 76%, que é um patamar alto e crescente. A taxa real de juros, naquele exemplo que eu estava dando dos Estados Unidos, é uma taxa real muito mais baixa do que no caso do Brasil. O Brasil tem uma Selic, uma taxa Selic de 15%. Então, se eu desconto uma inflação esperada de 5%, digamos, nós estamos com uma taxa real, grosso modo, de 9% a 10%. Isso. Então, é um juro que é impressionante como a gente ainda consiga ter investimento produtivo no Brasil com juro estratosférico. Pleno emprego. Sim. E o que o Blanchard e o Larry Summers falavam naquela época, olha, como os Estados Unidos tem uma taxa real de juros negativa, e o juro é o motor da dívida, assim como o crescimento econômico é o freio. Então, se nós estamos com o motor aqui totalmente debilitado, o juro real está muito baixo e tem algum crescimento, pode se endividar à vontade. Sim. Só que essas coisas não são tão simples, né? Claro. Porque essas situações mudam de períodos em períodos. Hoje os Estados Unidos estão numa situação completamente distinta. E o Donald Trump, para responder o que você perguntou, Reinaldo, ele optou por uma mudança, ele deu uma cambalhota nesse modelo que vem desde 45, e ele disse simplesmente o seguinte: eu não aceito ter déficit com ninguém. Porque eu entendo que ter superávit com todos os países relevantes com quem os Estados Unidos transacionam é uma condição indispensável para ter crescimento. Porque eu preciso da indústria forte, porque eu preciso do emprego, disso, daquilo. É uma decisão de política econômica legítima. Ele teve voto e tudo e está lá para fazer aquilo que as pessoas esperam dele e o que ele julga relevante. Mas não sem desdobramentos e efeitos importantes para a economia dele, em primeiro lugar, porque a inflação, o Jerome Powell, que ele gosta de ficar malhando publicamente, que é um dos maiores economistas, o tempo todo. É realmente impressionante, né? Já falou, os Estados Unidos estão correndo o risco da chamada estagflação, que é quando você tem inflação combinada com baixo crescimento. Por quê? As medidas todas de tarifas contra o resto do mundo, elas enfraquecem o dólar. Porque num primeiro momento você encarece os produtos, a economia cresce menos. O que acontece com a sua moeda? Enfraquece. Por isso que nós estamos vendo a taxa de câmbio, no caso do real, melhorando. Sim. Claro, tem também fenômenos domésticos que explicam isso, mas o principal é um fenômeno ligado ao dólar. O que tem de bom nisso tudo? Eu acho que o que tem de bom nisso tudo é que, apesar dos efeitos negativos aqui para as empresas exportadoras, e eu acho que o governo brasileiro está reagindo bem com o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, e mesmo o presidente Lula, né? Porque às vezes eu vejo umas análises disparatadas. Ah, porque ele não devia falar isso. Bom, ele é o presidente da República. Você quer que ele faça o quê? Que ele fale, não, Trump, é isso mesmo. Aumenta para 100%. Eu até andei falando com o Reinaldo Azevedo, mas queria que eu ficasse calado, que eu não falasse nada, ficar parecendo que eu não sou presidente, pô. Exato. O lado positivo dessa história, eu acho que é um reposicionamento dessas forças todas no mundo e que para nós pode ser positivo, porque nós temos uma pauta de exportação diversificada. Isso. A gente tem 12% mais ou menos que vão para os Estados Unidos. Isso. O resto está espalhado. Então, nós temos que abrir outras frentes. Agora, professor... E eu acho que esse é o lado desculpa bom. Te interromper. O lado poliana. Não é poliana, não. Acho que está se mostrando. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista do Trump. Sim.
Aliás, o professor Salto, Reinaldo, do alto dos seus 38 anos, fala como os grandes. Eu ouço, parece que eu estou ouvindo o Delfim falar. É impressionante. Quem sabe nós possamos fazer, como eu fazia com o professor Delfim, um almoço por mês. Claro, eu vou aprender demais. Mas eu tive a chance, sabia, só por parênteses, de conviver com o ministro Delfim Neto, porque quando eu era assessor do Serra, o Serra, aliás, eu queria fazer uma homenagem aqui, porque eu sei que ele gosta muito do Reinaldo, e eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. E o Serra me apresentou muita gente que eu conheço até hoje que mantém uma relação. E uma delas foi o Delfim. Eles não tinham propriamente uma relação próxima. Mas o Serra tinha um projeto na época, 2015, quando ele assumiu o Senado, que era para limitar a dívida pública. O Serra é sensacional. Imagina, 10 anos atrás, 11 anos, ele já tinha um projeto que estava na fronteira do que o resto do mundo estava discutindo, que era um limite tendencial para a dívida. Não é aquela coisa burra que tem nos Estados Unidos, que é um limite, passou desse limite, shutdown, paralisação da máquina pública. Era uma coisa tendencial. A dívida deve tender a... Deve tender a tanto, e nós sabemos que o juro vai fazer com que ela não possa ficar nesse número aqui no ano que vem, mas num horizonte de 3, 4 anos ela tem que chegar aqui. E se não chegar? Aí o ministro iria prestar contas ao Congresso, teria todo um sistema de prestação de contas e controles, né? E aí ele me colocou para levar isso pro Delfim e ver o que ele achava e tal. E daí criou uma relação. E o que ele achava? Ele aprovava, bom, gostava. Estava bom. Bom, não esqueci da minha pergunta. Sim. Um amigo meu disse outro dia o seguinte: o Trump é um pacifista. Um amigo de esquerda. E se justificou. Eu vou dizer qual é a justificativa. Ele disse o seguinte: olha, eu vi, não raras vezes, e eu também vi, Alfredo também vi, artigos, por exemplo, da inteligência das Forças Armadas Americanas ou da Marinha, dizendo que a única maneira de conter a China era uma bomba suja. Se procurar, acha um monte de artigos dizendo isso, essa loucura, essa sandice. Porque a China teria ganho o jogo do livre mercado, que foi inventado pelos americanos, ou seja, teria ganho o jogo no campo, com a bola, com as regras dos americanos. E a única maneira de conter o avanço chinês é uma estratégia crua, bruta. Vocês querem ter acesso a 330 milhões de consumidores vorazes? Tem de pagar um pedágio. Algo como faria o Don Corleone. E isso, basicamente, vai injetar trilhões de dólares na economia americana e ajudar, eventualmente, a reindustrialização da economia americana, ao contrário do que dizem todos os economistas laureados, que vai causar recessão, que vai causar inflação, que vai causar recessão com inflação, que vai aumentar preços do planeta Terra, enfim, que vai criar tensões irrefreáveis que levarão à guerra. Qual a sua opinião? Eu tendo a discordar, porque apesar do poderio que os Estados Unidos têm do ponto de vista econômico, nem só de tarifas vive a economia, né? Então ele pode levar a determinadas mudanças de condutas dos principais parceiros, até da China, mas ele não pode controlar a produção de todos os insumos, as cadeias globais de valor que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Ele não vai conseguir mudar isso apenas usando as tarifas. Isso já está comprovado com o recuo em relação à União Europeia, com o recuo em relação à China, com o fato, no caso do Brasil, que é bem menor, mas da medida já ter nascido com uma série de exceções, mais de 690 exceções. Então, eu acho que é uma fantasia essa história de que os Estados Unidos vão poder mudar esse modelo de crescimento econômico e voltar para um crescimento baseado, fundamentado em poupança doméstica. Não vai acontecer, porque os hábitos dos americanos já são esses há décadas. Então, quando a gente fala de economia, parece que nós estamos falando de ciência exata, nós estamos falando de pessoas. Pessoas, claro. Então, e o Trump não vai ficar para sempre. Acabou o mandato dele, o que vai acontecer? Vai ser eleito outro republicano? Provavelmente mais razoável do que o Donald Trump. Ou volta o Partido Democrata. E não vamos nos iludir. O Partido Democrata, com o Biden, por exemplo, também fez uma série de subsídios. Centenas de bilhões de dólares para proteger a indústria e tal. Na área de chip, por exemplo, que eles fizeram foi uma coisa descomunal. Sim, né? Sim. Exatamente. E era com a China o problema. Exato. Eles sabem se proteger. Sim.
Então nós temos que saber trabalhar nesse admirável mundo novo às avessas, né? Ou nem tanto, se a gente pensar, extremando o admirável mundo novo. O Brasil fez a tal da MP, que eles chamaram MP da soberania. Tal. A mim me pareceu, do alto da minha ignorância em economia, mas lendo e tentando entender, me pareceu que a reação é positiva, contida até agora e responsável. Responsável. Né? Como é que se analisa isso? O que você viu do que saiu até agora? E mesmo a ideia de que isso fique fora do teto, me pareceu que de qualquer modo é um percentual pequeno e não tinha como ficar no teto também, porque afinal de contas é uma excepcionalidade que, bem, né? E não sei se o raciocínio está errado, mas se você põe no teto e isso implica um arroxo fiscal, quer dizer, aquilo que você incentiva de um lado, com uma mão você tira com a outra. De que teto que você está falando? Né? Oi? De que o teto de gastos. Teto de gastos. O teto de gastos. Mas se você tira do teto de gastos, põe no teto de gastos, tem que ter arroxo, tem que ter controle de despesa. Aí você incentiva um lado e tira do outro. Então, não faria muito sentido, né? Como é que você está vendo a reação do governo até agora? Você já falou que você achou, no geral, positiva, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Olha, eu vou fazer uma digressão, mas não muito longa. Não, pode ser. Aqui, uma das coisas boas do Reconversa é que pode ser longo. Fazer digressões longas. E aí um monte de gente reclama que a gente interrompe demais, mas não tem problema. Mas assim que é bom ficar interrompe mais, pouco, essa é a realidade. Olha, o presidente Lula, quando ganhou, aliás, antes, no governo de transição já, depois da eleição, sempre tem a instalação do governo de transição. Ele anunciou o ministro Fernando Haddad e eles negociaram algo que, a meu ver, foi positivo, nesse aspecto que eu vou dizer, que é uma revisão do antigo teto de gastos. Sim. Eu era assessor do Serra, do senador Serra, quando eles inventaram essa coisa do teto de gastos. Ninguém pode dizer que o senador Serra não é fiscalista. Basta ver o que ele fez em São Paulo. Cortou o custeio e turbinou o investimento. Só o Covas tinha feito algo parecido e pegou o governo quebrado depois da dupla dinâmica que governou o estado de São Paulo. E o Serra, eu era assessor dele na época, e os assessores do presidente Temer e do ministro Henrique Meirelles, Marcos Mendes, Mansueto Almeida, que são pessoas fantásticas e tal, especialistas muito bons, eles tinham aquela coisa do tecnicismo. Não, agora é a vez de colocar uma regra que vai ser definitiva e o gasto não vai crescer mais, ao contrário, vai cair em termos reais. Mas faltou combinar com os russos, porque existe uma coisa chamada Constituição Cidadã, onde eles enfiaram o teto, aliás, que garante a irredutibilidade dos salários, garante as regras previdenciárias, mesmo com todas as reformas, que são bastante benevolentes, garante benefícios sociais, alguns deles carimbados na Constituição. E aí vem uma regra que diz: a despesa só pode crescer pela inflação. Eu escrevi na época, motivado pelo Serra, junto com o Zé Roberto Afonso, que para quem depois quiser pesquisar é um baita especialista. Outro grande cara. É uma referência, né? Nós escrevemos na revista da FGV, a Conjuntura Econômica, eu lembro, julho de 2016, falando o seguinte: muito bom ter um controle para despesa. Porém, o diabo mora nos detalhes, porque a rigidez do gasto é muito grande. Na época era cerca de 85%. Hoje está em 95%, com a questão das emendas e outras coisas que a gente pode depois falar. Bom, essa regra, então, ela teve vida curta, porque o ministro Meirelles, ele teve o cuidado de colocar uma espécie de waiver, de um período ali em que ele poderia ficar ainda com uma certa liberdade, folga, né? Com uma certa folga, para então o teto começar a ser restritivo mesmo, curiosamente, no primeiro ano do governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, ultraliberal. O que o Paulo Guedes diz, se eu não me engano, em entrevista para a Folha de São Paulo em 2019? Gente, esse teto está mal feito. Isso aqui não tem plano B. Como é que eu cumpro esse negócio? Eu vou ter que mandar o orçamento de 2020 e estou praticamente aqui numa sinuca de bico. E aí começam as mudanças. Então você teve uma mudança por ano no teto de gastos. E quem está nos ouvindo vai dizer: mas teve a pandemia. Mesmo sem a pandemia, você teria que ter alterado. Então, voltando ao que aconteceu no governo de transição do presidente Bolsonaro para o presidente Lula. Eles, então, retiraram essa regra fiscal da Constituição e construíram um dispositivo
lá na emenda, na PEC da transição, que dizia o seguinte: nós vamos apresentar um projeto de lei complementar que vai então desconstitucionalizar essa regra do teto e vamos colocar outra no lugar. O mercado foi uma confusão. Olha, o governo vai ser irresponsável. Eu lembro que eu entrei na Warren mais ou menos nesse momento aí. Eu saí da secretaria e fui para a Warren. Vai ser o caos, a gastança, o mundo vai para o abismo, tá? Brasil. E os primeiros clientes que eu visitei eram todos nessa linha. Eu falei, gente, vocês imaginam que o presidente Lula passou tudo que passou para agora ganhar a eleição e quebrar o país? É evidente que isso não vai acontecer. Ele vai fazer uma regra razoável. E foi o que aconteceu. O ministro Haddad, e eu acho que foi o principal feito dele, aprovou o chamado novo arcabouço fiscal. Então ele tem duas pernas. Uma é um teto... um baita feito, né? É uma lei complementar bastante razoável. Eu costumo dizer que o nosso problema não é mais de regra fiscal. Tá bom já de regra. A gente é bom de redigir uma lei cheia de inciso, de alínea e tal. Tem que cumprir, né? Isso. Então o novo arcabouço tem um teto de gasto e tem a meta de resultado primário. A receita menos a despesa sem considerar o gasto com juro. Esses dois eixos do novo arcabouço, eles são muito importantes, porque eles têm uma ligação na forma como foram construídos na Lei Complementar 200 de 2023, que é a seguinte: se eu descumpro a meta de primário, eu endureço a regra de gasto. Isso. Né? Isso não tinha antes. Você tinha a regra de primário solta e tinha aquele teto draconiano que era impossível de ser cumprido. Né? Então foi um avanço. Eu continuo dizendo que foi um avanço. Né? Vários colegas dizem o contrário, respeito e tal. Mas a regra é boa. Agora, quando veio esse pacote, em que consiste o pacote? Uma parte não passa pelo resultado primário, que são aquelas linhas de financiamento pelo Fundo Garantidor de Exportação. O que é resultado primário? É a receita menos a despesa pública, só que a gente deixa o pagamento de juros de fora. Isso. Por que deixa de fora? Porque não é gasto? Não, é um gasto importante. Só que ele é um gasto sobre o qual eu não tenho ingerência, porque ele deriva do fato de que o Estado é deficitário e precisa de quem tem poupança para financiar. E quem tem poupança, o mercado financeiro, os investidores, pessoas físicas, as empresas e tal, os fundos de pensão, todo mundo, eles dizem o seguinte: eu aceito te financiar, mas eu quero essa taxa de juros aqui. Como que a gente vai mudar isso? A meu ver, quando nós conseguirmos avançar um pouco mais nessa questão da sustentabilidade fiscal, do controle do gasto e tal. Bom, o pacote, ele respeita as regras fiscais, porque esses fundos garantidores, o FGE, que é o de exportação, o FGI, que é o de investimento, e o FGO, que é o de operações, eles já têm montantes expressivos ali. O governo está colocando mais 4,5 bilhões. Isso. E o presidente Lula antecipou naquela entrevista para você. Esses fundos fazem o quê? Esses fundos eles emprestam para as empresas a juros subsidiados. Normalmente por meio do BNDES ou Banco do Brasil. Então, e é um subsídio que não é gigantesco. É um subsídio que é para garantir para as empresas um custo um pouco mais baixo e dar uma sobrevida. Então, nesse caso, o que vai acontecer com os exportadores que estão sendo agraciados com essa alíquota com essa tarifa de 50%? Bom, se eles tinham uma receita para receber, eles não vão ter mais. Ou ela vai se reduzir fortemente. É uma pequena compensação. Isso. Então, o que o Estado brasileiro faz? O governo faz? Ele diz: olha, você não vai quebrar. Eu vou te dar um fôlego, vou te dar um paracetamol, a febre vai baixar e você aguenta o tranco até que a gente avance nas negociações e eventualmente consiga mais exceções ou reduza até os 50 para 30, para 40, sabe Deus. E enquanto isso, nós não vamos deixar ninguém quebrar. E é o que o Estado tem que fazer. Qualquer um faria, direita, esquerda, se tiver cérebro, faria algo similar. Sim. A outra linha de atuação que foi anunciada é o diferimento tributário. Que ao contrário do que as pessoas pensam, ninguém está jogando dinheiro pela janela. Está postergando o pagamento de tributos. Isso. Naqueles dois programas, o drawback, né? Que sempre tem um nome em inglês bonito para dizer uma coisa óbvia, que é quando você importa coisas para produzir e exportar, você tem a vantagem tributária. E o reintegra, que é outro programa também dessa mesma natureza. Aí entra a regra fiscal. Mas vai ficar fora da regra fiscal. São 9,5 bilhões. Isso, é um dinheiro... Exato. Eu faria dessa forma, talvez não fizesse assim. Por quê? O próprio ministro Haddad, ele construiu o arcabouço com uma banda. Uma banda superior e uma banda inferior. Isso, 0,25. Isso. Então a meta esse ano é 0. Mas eu posso fazer um déficit de até 0,25. Isso. Para que deveria servir a banda? Para comportar esses choques. Então veio uma coisa que ninguém esperava
Então vamos acomodar e vamos fazer esse gasto que precisa. O diabo é o seguinte, que o Congresso está com a faca no pescoço do presidente da República e do ministro da Fazenda. Não vamos ser ingênuos. E aí o que aconteceu em julho, quando veio o chamado relatório bimestral do orçamento, que é aquela liturgia do processo orçamentário, que nem na missa, que tem aquelas etapas todas, que aí vem o relatório e fala o seguinte: vamos descontingenciar, ou seja, vamos liberar 20,6 bilhões de gastos. Dentro desses 20,6 tem 7,6 bilhões de emendas parlamentares. Então, se os nobres parlamentares quiserem, corta os 7,6 menos 9,5, tá tudo certo, fica só 1,9. Isso. Entendeu? Exatamente. Agora eles vão querer? Não vão. Não vão querer. Exatamente. Tá. Né? Então, agora, no geral, o pacote, a MP até aqui é uma boa MP. É uma boa MP, é uma medida provisória que eu acho que traz os elementos corretos. Vamos ver se o Congresso não vai desvirtuar. Hoje um jornalista me perguntava, nesse dia que nós estamos gravando aqui, sobre isso. Falou, sempre tem aquela máxima de que no Congresso entra uma bicicleta e sai do outro lado um camelo. Pode acontecer. Mas eu sinceramente vejo que o ministro Haddad ele tem sido habilidoso. E olha que ele está passando por testes... Mas ele precisa voltar aqui, né? Uma aprovação, está convidadíssimo. Né? Porque eu nunca vi, por exemplo, um presidente da Câmara dar um ultimato para o ministro da Fazenda. Em 10 dias, o negócio do IOF, né? Isso. Que é isso? Bom, pegou mal pro presidente da Câmara. E daí ele negociou. E uma vez negociando, no domingo à noite, na casa e tal deles, esperava-se que estava resolvido. No dia seguinte, ele foi num evento de um jornal e falou o quê? Tudo que eu falei lá, esqueça. Não tem nada combinado. Isso. Bom, aí fica difícil, né? Exatamente. Isso é um tema que eu acho importante, até eu vi... Lembrando que nessa entrevista chamou de noite histórica. Noite histórica. Noite histórica. Então. Perfeitamente. E 2 dias depois, no dia seguinte, praticamente, voltou atrás. A coisa estava sendo detonada. Né? Professor, vamos falar de dados empíricos coletados por um Helles advogado. Se nós Quem formos... é o Helles? Um grande advogado. Eu mesmo. O Helles. Tá. Pensa o seguinte: se nós formos procurar uma aeronave para comprar no Brasil, não acha. Se nós formos a todas as capitais Por isso que eu não achei? Se nós formos a todas as capitais, nós vamos encontrar empreendimentos imobiliários florescendo como capim. Sim. Braquiara. Braquiara. Pleno emprego, ou seja, desemprego abaixo de 6%. Enfim, consumo alto. Renda aumentando. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos deparar com notícias ou com uma impressão geral de que as coisas não vão bem. E aí, como eu sou um mero advogado, eu lhe pergunto, na era dos economistas, as coisas vão bem ou as coisas não vão bem? Vão bem, porque se você olhar o primeiro biênio do atual mandato presidencial, apresentou um crescimento de 7% praticamente, 6,8% acumulado no período. Uma média de 3,5%. É uma taxa alta. Claro que nós temos ainda uma renda per capita muito baixa. Para passar para o clube dos ricos, nós vamos ter que crescer muito mais. Mas aí tem uma série de coisas que precisam ser feitas. O fato é que nós crescemos bastante. Neste ano e no próximo vai haver uma desaceleração. Por quê? Porque é o que o Banco Central está buscando com essa taxa de juros alta para controlar a inflação. E controlar a inflação significa o quê? Isso é um debate interessante. Porque o Conselho Monetário Nacional hoje é composto de 3 indivíduos. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. São 3 pessoas que decidem qual é a inflação que nós gostaríamos, que nós desejamos. O lado positivo é que 2 desses são... Bom, os 3 são indicados pelo presidente da República, né? Que tem voto. Então, eles revelam naturalmente, de alguma forma, ainda que indiretamente, o desejo da população. Lá no governo anterior, com aquele super Ministério da Economia, o Conselho Monetário ficou restrito a 2 membros. O ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central. E os gênios da raça acharam que o Brasil, então, era um país de economia de 3% de inflação. E agora nós estamos nessa armadilha. Eu acho que esse foi um erro... Ou seja, nós fixamos uma meta
demasiado baixa, é isso? Sim, muito baixa. E foi um erro manter essa meta. Foi um erro. O grande economista Reinaldo Azevedo sempre fala isso. Eu acho que foi um erro, porque eu não sou especialista em política monetária, mas não precisa para saber que isso foi um erro. Porque quando o Roberto Campos Neto decidiu que o país tinha que ter uma inflação de 3%, da onde ele tirou isso? Da cachola. Porque o resto do mundo... Mas espera um pouquinho. As nossas condições são outras. A nossa produtividade é outra. As nossas necessidades são outras. Ninguém está defendendo aqui aquela coisa antiga de que um pouquinho mais de inflação não faz mal para ninguém. Mas por que não 4? Aliás, eu tenho um ódio disso, porque quando a gente fala isso, fica parecendo assim, então você acha... Não, eu não acho que inflação não tem importância. Alguma vez eu disse isso? Não, inflação não tem importância. O que eu acho que em 25 anos o Brasil teve inflação de 3% 3 vezes. Porra! Pois é. Em 25 anos teve 3 vezes. Só tivemos bem de 4, 4 vezes. Sim. E aí mete inflação de 3. Pois é. Numa conjuntura como essa que a gente vive. E aí você impõe... Calma, Reinaldo, você não é entrevistado, mas eu estou falando. Eu sei, você queria saber o que eu pensava a respeito, não? Eu queria mesmo. E eu concordo com você, sabia? Porque, veja, qual é o custo de eu ter uma inflação de... Então vamos para 1%, então, por que não? Pronto, por que isso. não 0? Claro. Né? Isso. E aí mete o juro em 150%. Exato. Né? Vai ficar ótimo. Para desacelerar completamente a economia de quitandas. É bom a gente lembrar um pouco o que foi o Plano Real. Quitando. Porque o Plano Real, no governo do presidente Itamar Franco, ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, com uma equipe brilhante, fez um plano, pasmem, heterodoxo. Não tinha nada de ortodoxo o Plano Real. Nada. Houve quem criticasse o plano na época, acho que as críticas eram importantes, inclusive, e parte delas se mostraram corretas. Por exemplo, a sobreapreciação da taxa de câmbio quebrou a indústria. Mas nós resolvemos definitivamente a chamada hiperinflação. Edmar Baixa fala superinflação, porque a gente não chegou aos patamares que a Alemanha chegou, por exemplo. E tal. Mas que seja, aqueles patamares astronômicos que destruíam o poder de compra, não nosso, mas dos mais pobres, isso acabou, nunca mais vai voltar, graças ao Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, nós devemos muito a esse ministro da Fazenda e presidente da República. Bom, então a partir daquilo, o que se fez? A chamada âncora cambial. Então nós vamos manter o câmbio bem baixinho e vamos usando as reservas para isso. Tinha pouca reserva na época. O Gustavo Franco teve um papel importante nisso para conseguir segurar na marra. E aquilo foi sendo postergado, porque, como sempre, é muito difícil fazer ajuste fiscal. Para substituir a âncora cambial pela âncora fiscal, levou tempo. E foi feito. O presidente Fernando Henrique deixou o país com superávit primário. Receita superior à despesa. E o presidente Lula manteve esse superávit e aumentou. Eu falei isso. O Palocci no primeiro ano aumentou o superávit. Eu lembro que o Reinaldo entrevistou até o Palocci e disse o presidente Lula ficava criticando o superávit fiscal e o senhor aumentou? Ele disse, aumentei. Ele na entrevista levou uma colinha para ver tudo que ele fez na economia. Sim. E aquilo foi muito bom. Foi um período áureo, ao meu ver, porque você sai de um governo... Talvez que a gente pudesse classificar como centro-direita, apesar da história do presidente Fernando Henrique, do Serra e tudo, mas a conjuntura os levou àquilo. E vem para um governo de centro-esquerda com o Lula e o país não quebrou, não aconteceu nada, melhorou. Quer dizer, o juro... Passou a ser grau de investimento. Passou a ser grau de investimento com o ministro Guido Mantega, que tanto é criticado e muitas vezes é um grande craque. Ministro Guido Mantega é um grande craque. Modéstia à parte, né? Critico muitas coisas que ele fez e tal, mas tem que ser respeitado e produziu resultados espetaculares para o país. Sim, foi no período dele que a gente recuperou o grau de investimento. Bom, então nós tivemos superávit primário à vontade, muito alto. E o que aconteceu com a taxa de juros? Diminuiu naturalmente. Porque o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o que ele fez em 99? Ele soltou o câmbio, nós passamos a ter regime de câmbio flutuante. Para quê? Porque a gente gosta que o câmbio fique subindo e descendo? Não, porque a gente queria fazer o seguinte, o resto do mundo, olhem para nós. Podem trazer o capital para cá, porque nós somos um país civilizado. O câmbio aqui não vai ser aquele que dá na nossa telha, vai ser um câmbio flutuante. Então, mobilidade de capitais, esse era o objetivo do câmbio flutuante. Mas como é que a gente faz com a taxa de juros? Porque se eu solto o câmbio, eu estou ali no 1 para 1 com o dólar. Eu vou soltar, vai explodir. Botou a taxa Selic em 45%. Isso.
Mas ela diminuiu. Isso foi no primeiro momento. Ela diminuiu. Tanto que nós chegamos a ter, Reinaldo e Valfrido, um déficit nominal, que é aquele resultado das contas públicas, que aí sim inclui os juros, que ficou próximo de 1% do PIB. Isso nos idos ali de 2008 e 2009. Eu estava pegando esses números esses dias para fazer um artigo. Então, melhorou muito. Isso mostra o seguinte, que naturalmente a gente pode reduzir o juro com a inflação controlada e crescimento econômico. Agora, você dizer do dia para a noite, não, mas 4,5%, 5% é muito, vamos para 3%. Aí você tem que botar a Selic na casa do chapéu. E o que acontece com a Selic na casa do chapéu? Cada ponto percentual de Selic são 50 bilhões de gastos públicos. Explica isso. Repete isso para as pessoas. Porque, veja, o que é a dívida pública? É um pedacinho da minha necessidade de financiamento que eu digo para cada um, assim, compra esse pedacinho aqui para me ajudar a financiar a despesa que eu não cobri com receita e eu te pago um determinado juro. Isso é uma despesa. Ou seja, quando o Bacen sobe de 14% para 15% a taxa de juros, significa que a gente... 50 bi no ano. Que o país gasta 50 bi no ano. Isso, em números que podia ir para educação, para a segurança pública. Sim. Agora, como é que a gente sai dessa armadilha? Eu não acho que forçando a barra com uma meta de inflação draconiana você vai conseguir. Tem que ter um programa de ajuste fiscal, tem que ter um aumento de receita, uma contenção do crescimento do gasto. Não é corte de gasto, é fazer o gasto crescer um pouco menos. Sim. O ministro Haddad não fez isso? Fez. E tentou coisas que o Congresso não quis. Por exemplo, dou um exemplo polêmico. Super salários. O Congresso quis mexer? Não quis. Tá aí. Previdência dos militares. Estava no pacote de novembro. Orçamento impositivo, pô. Então. Para comprar dentadura. Pois é. Então aí quando a gente vê as lideranças do Congresso dizendo não, o governo tem que cortar gasto. Daí aumenta as emendas parlamentares em 700%. Isso. Se pegar 2016, 2017, a média, e pegar o que é hoje, 700% de aumento. Isso é uma loucura. No fechamento das contas de 2024, 25, 26, a desoneração dos 17 setores que foi mantida, o tal do PERSE, o programa de incentivo para hotéis, bares, restaurantes, não sei o quê, outra mamata de 27 bilhões, foi tudo mantido ali. E depois começa essa gritaria do corte de gastos. Governo que não corta gastos. Mas isso é uma boa coisa para a gente falar aqui. Ainda hoje a gente tem que falar das despesas tributárias. Né? Desta coisa de 700 e cacetada bilhões por ano, ou quase isso. No que diz respeito às contas do governo, ao tal do ajuste fiscal. O ajuste fiscal, sempre que eu vejo alguém falar, é muito raro eu não perceber que o sujeito está querendo cortar de pobre. Assim, a tara por cortar benefício de pobre no Brasil é uma coisa que chega a ser... O senhor é favorável a congelar o salário mínimo por 6 anos? Desculpa, eu não consigo me conter. Eu vou te dizer o seguinte. Se fosse eu, se tivesse o condão de formular um programa, eu faria um programa amplo e os primeiros itens da lista não seriam... Entre os primeiros itens da lista não estaria isso. Salário mínimo. Estaria resolver o déficit de 60 bilhões da Previdência dos Militares. Isso. Combater os supersalários. Mas o supersalário só dá 3, 4 bi. Bom, 3, 4 bi é dinheiro. De grão em grão a galinha enche o papo. A Previdência dos Militares, 60 bi. Por que os iluminados têm que ter um tratamento privilegiado? Eles nem gostam de se chamar de aposentados. São os reformados, né? Isso. As reformas. Não, eles recusam, não somos aposentados. Fica parecendo que a qualquer momento serão chamados para a guerra. Pois é. Qual? A do Paraguai, lá com o Solano Lopes? Acho que não. Pois é. Agora, emendas parlamentares. Tem muita coisa para cortar antes de chegar na questão do salário mínimo. Mas eu vou falar sobre ela. É que eu entendo que para ter legitimidade, eu não posso começar pelo salário mínimo. Nós somos um país pobre, um país desigual. Então como que eu digo que o problema do país é o aposentado que ganha 2 salários mínimos? Isso. Não é, definitivamente. Claro que nós temos que construir um gasto público e um financiamento do Estado, naquele conceito do Bresser. O Bresser tem um livro que é o Construindo o Estado Republicano. Que ele falou, o que é o Estado, né? Eu que não sou do direito, sou um parco economista, eu gosto dessa definição. Não sabe o que é Estado. O Estado é a lei, mas a lei é um negócio que é preto no branco ali. Como é que a lei vira alguma coisa? O SUS está escrito na Constituição, mas ele tem que virar alguma coisa. Então é a combinação da lei com a burocracia, eleita e não eleita.
Então isso é muito interessante. Só que aí tem uma terceira coisa que é o financiamento. Eu preciso de dinheiro para fazer esses negócios. E a nossa Previdência, eu escrevi no Estadão um artigo falando dessa decisão que o ministro Gilmar está relatando, desse tema que ele está relatando no STF, sobre o fator previdenciário. Um tema lá de 1999. E eu falava sobre isso, né? A reforma da Previdência lá do governo FHC foi muito importante. Todos os governos que se seguiram fizeram reformas na Previdência. A presidente Dilma fez o FUNPRESP. O presidente Lula fez, logo que assumiu em 2003, a mini-reforma tributária, depois fez também o início da reforma da Previdência dos servidores públicos, e assim por diante, né? Todos os governos tiveram que mexer nisso, porque é o maior gasto, depois do gasto com juro, é o gasto previdenciário. Qual que é a questão do salário mínimo? O salário mínimo é uma política de mercado de trabalho. Bom, por que eu defino um determinado valor como sendo o valor justo? Porque ninguém aceita que se trabalhe no país recebendo menos do que isso. É uma política, então, de mercado de trabalho. Como que esse salário mínimo deve evoluir? Deve evoluir, talvez, pela produtividade. Porque se eu tenho ganhos de produtividade na economia, todos têm que ter participação nesses ganhos. Por isso que... aumentado. Isso. Por isso que a regra atual, por exemplo, é o PIB de 2 anos atrás mais a inflação. Por que o PIB? Porque o PIB per capita ou a produtividade são variáveis mais complexas para você calcular em tempo real, para poder condicionar uma lei a esse tipo de variável econômica. E mesmo econômica. assim ainda meter essa regra no arcabouço fiscal, né? Que é uma coisa na última mudança que fizeram. Limitaram aos 2,5 do arcabouço fiscal. 2,5 do arcabouço fiscal. Isso. Que estava acima. Então quem disse? Mexeram no salário mínimo, inclusive. É verdade. Mexeram no salário mínimo. Sim. O que não tem dado para mexer no Brasil é nos gastos tributários. Ah, sim, isso que eu queria falar. Que aí... Exatamente. Desculpa. Não, eu não ia te interromper. Não, eu não me interrompi. Ele tá me sacaneando. Nessa altura ficam lá, tá vendo? Ele falou interromper. Ele deu um recadinho, o Reinaldo não calou a boca. Nada, que é isso. Vamos falar de gasto tributário. Sim. Olha, o gasto tributário é a maior vergonha que nós temos no Brasil. Isso. Vamos falar o Dá português, valor, claro. Felipe. O que é o gasto tributário? Eu fiz uma estimativa, porque o que é o gasto tributário? Boa pergunta. É uma variável não observável. Quanto custa essa xícara? A gente sabe. 10 reais. As minhas perguntas não são retóricas, eu não sei mesmo. Mas é uma pergunta excelente porque a gente permite explicar o que é isso. Eu gosto de fazer programa com gente ignorante, por causa disso, porque vai sobre a pergunta. É a parte boa. Tudo bem, tudo bem. É a parte boa. Tudo bem, bate em mim que eu gosto. O gasto tributário é a soma daquilo que o Estado deixa de arrecadar. Não porque ele quer deixar de arrecadar, porque ele é masoquista, mas porque ele quer produzir algum determinado resultado econômico. Por exemplo, o Simples Nacional é um gasto tributário. É o principal, aliás. A Zona Franca de Manaus é um gasto tributário. Mas por que gasto? Porque eu deixo de arrecadar. Eu poderia arrecadar e decido não arrecadar. Com base em regras constitucionais, muitas vezes, regras legais... ou qualquer previstas... isenção, imunidade e aí por diante. Isso. Então tem o regime especial Fiscal, da indústria química, tem os abatimentos de despesas médicas no imposto de renda. Para mim, esse é o mais escandaloso. Porque eu me beneficio, por exemplo. Você faz uma consulta no Sírio Libanês de R$1.000 Isso. Abate da base de cálculo. e vai lá e abate R$1.000. Que médico do Sírio tá cobrando tão barato? Ele tá mentindo. Tô brincando. Ele Love, mente. Sírio. Aliás, Calil, você não vem, porra? Ele não vem, impressionante. É impressionante. Se você não vier, doutor Calil, nós também não vamos lá Isso. consultar E vão você. começar a bater no Sírio. Não, mentira. O Valfrido, são 25 bilhões de reais só com essa brincadeira. De abatimento da base de Abatimento cálculo. de despesa médica. Para mim, isso tem que ir a zero. Porque as pessoas que estão se beneficiando disso não precisam. Claro que não. Então, por que o Estado decide fazer isso? Quem paga a medicina privada não precisa Pois enfim, Então, pronto, aí já tem 25 bilhões. Agora, o total, quanto é o total? Se você olhar no último demonstrativo de gastos tributários, que é um documento formal que acompanha a lei orçamentária. Aliás, a proposta de lei orçamentária, que é de iniciativa do Poder Executivo. São 544 bilhões. Se a gente atualizar isso pelo PIB, pela inflação, já está em mais de 620 bilhões de reais. Sabe quanto é o Bolsa Família? 170 bi. Mas só que o gasto tributário é 620. Que loucura. Então, por que a gente não E um corta monte 10%? de taradinho querendo cortar dinheiro de aposentado e de pobre que ganha salário mínimo. Vocês estão percebendo o que
professor Saulo está falando, ou seja, ao invés de você congelar o salário mínimo por 6 anos, basta impedir que as pessoas deduzam da base de cálculo do imposto de renda que elas têm de pagar, por exemplo, a consulta médica. Uhum. Ou seja, é uma questão de justiça. Sim. Agora, não é uma questão de economia, é de justiça. Sem dúvida. Certo, professor? Quando você vai mexer no gasto tributário, eu me lembro quando eu fui diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, eu fiz uma apresentação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente era o senador Tasso Gereissati, que é outro político brilhante. E o senador José Serra era membro da comissão. E eu fazendo lá a apresentação, há poucos meses eu tinha sido assessor do senador Serra, né? E aí eu falava sobre o gasto tributário. Olha, o gasto tributário, precisamos mudar. Aí o senador Serra falou assim, acho muito correto. O problema é o seguinte, é mais difícil cortar o gasto tributário do que qualquer outra despesa, porque cada gasto tem um dono. Então você vai discutir a Zona Franca, vem a turma da Zona Franca. Não, porque você vai acabar com os empregos. Blá, blá, blá. Bom, então vamos reduzir pelo menos 10%, 15%. Ninguém vai acabar com a Zona Franca. O Simples Nacional. O Simples virou uma pouca vergonha. Porque quem fatura 4,8 milhões de reais não é pobre. Uma pessoa ganhando 4,8 milhões de reais. Definitivamente. Então, espera um pouquinho. O salário médio no Brasil é R$ 1.900. A renda média, né? Então, são essas coisas que nós temos que discutir. Os regimes especiais, os benefícios para o agronegócio. Só de Plano Safra tem 20 bilhões, que não é benefício tributário, mas é benefício creditício, financeiro. Ah, mas aí você vai acabar com a safra. Bom, tem que discutir as coisas. Vou fazer uma piadinha aqui. Ah, eles vão todos votar no Bolsonaro. Ah. Eles já fazem isso. Não me diga. Não me diga. Você é o economista-chefe da War Investimentos. Você já deve saber que eu inventei uma palavrinha que eu chamo os mercados, né? Que eu escrevo assim com Z, acento e tal. Porque é uma entidade que volta e meia opina, né? Os mercados. Eu às vezes leio... Não, derruba o presidente. Eu leio... Ou pretende derrubar. Tudo que o Felipe escreve, eu leio lá, tá? Felipe Salto, sei quem ele é. Né? Mas eu sempre gosto daquelas matérias que saem nos jornais, porque os mercados. Aí eu falei, mas meu Deus, quem é essa pessoa? Aí vem assim, aí outro dia alguém resolveu me dar uma aulinha, uma escolinha do professor Raimundo rápida. Você tem dinheiro em banco? Tenho. Você também é os mercados. Não, peraí. Não vem com esse papo pra cima de mim, irmão. E agora eu estou fazendo taxa de juros, eu estou fazendo taxa de juros, eu estou pressionando, eu estou criando onda. Como é que eu... Uma pergunta pessoal agora. Eu falava, Reinaldo, vai se catar, não pode mandar que eu não ligo. Imagina. Essa sua opinião não é uma opinião corriqueira nos mercados. A sua opinião... De economista ortodoxo. É um pouco divergente porque ela é... Lá vou fazer provocação. Porque ela é inteligente. E ela está preocupada com o país. Né? E você, no entanto, é economista-chefe da War Investimentos. Você é sócio lá? Não sei se pode falar. Sim, eu sou economista-chefe e sócio. Seus sócios já chegaram e falaram, pô, Felipe, não ferra, vamos parar. Isso é uma coisa interessante de perguntar mesmo, porque eu nunca imaginei trabalhar no mercado financeiro. Eu confesso para vocês. Quando eu estava na Secretaria da Fazenda, eu acho que depois do período com o Serra foi o período que eu fui mais feliz, porque... Quando você tem um cargo desse, apesar de eu ter ficado Mas pouco não tempo... foi porque você deixou de trabalhar comigo que você ficou feliz. Não, você só foi Também. dormir mais... Não, ele só foi dormir mais cedo. Foi dormir em horário normal. Foi dormir em horário normal, é isso. Beijo para o Serra. Estamos... um abraço, é amorosa a nossa brincadeira aqui. Sem dúvida. O Serra era uma pessoa que ligava 2 da manhã e falava, Felipe, olha, eu quero a série da produção industrial mensal, mas é o seguinte, eu quero o número índice. Então eu quero março de 1980 igual a 100. Você calcula assim. Aí ele começava a explicar. Faz a conta desse jeito. Você é uma figura. Reinaldo, me falaram hoje, eu escrevi um texto e saiu essa vírgula. Aqui me falaram que a vírgula está errada. Está errado, está certa. E às vezes estava errado. Por quê? Discordo. E aí podia ter 3 horas de debate sobre a vírgula. Eu falei, porra, Serra, preciso dormir agora. E ele escreve muito bem, né? Muito, brilhante. Brilhante. Mas então, Reinaldo, quando eu estava lá na secretaria, eu imaginava o seguinte, não, depois daqui eu vou para outro cargo no governo.
E o Rodrigo Garcia não foi para o segundo turno, né? E teve essa questão que ele tinha me dito, o governador Rodrigo Garcia, ó, se eu ganhar, você continua, se você quiser, você continua e tal. E aí vai dar para fazer mais coisas, mais ambiciosas e tal. Mas naquela época, o governador decidiu declarar voto no Bolsonaro. E para mim, pessoalmente, isso é uma coisa que é impossível. E eu já tinha declarado voto no presidente, no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, publicamente. No então candidato. Isso, no então candidato. E eu lembro que quando o governador anunciou essa decisão, eu telefonei para ele e falei, governador, se o senhor quiser, eu fico até o fim aqui do seu mandato, até dezembro, mas eu não vou abrir mão dessas minhas posições, porque eu acho que eu estou num cargo importante e eu acho que é uma contribuição que eu posso dar para o debate, não só estando como secretário, mas eu sou também um formador de opinião. Claro. E ele, republicanamente, aceitou. E eu fiquei até o fim, fiz o trabalho que eu tinha que fazer, e a Warren me contatou mais ou menos nessa época. Eu falei, eu não vou para o mercado financeiro, acho que eu vou para o governo e não sei o quê. No fim, não deu certo a possibilidade de ir para o governo. E eu fui conversar com a Warren. Preciso ganhar dinheiro, né? Preciso viver. Pagar as contas. E muito interessante que, assim, isso é coisa também que a gente não sabe explicar, mas são os acasos e tal, ou Deus, não sei, que é um ambiente muito interessante, né? São pessoas que destoam um pouco dessa média que a gente conhece dos Faria Limers. São pessoas... Por exemplo, eu me lembro na entrevista inicial, nem foi entrevista, foi uma sondagem, eu ainda era secretário, o Bruno Mota, né, que deve estar, vai nos assistir também, porque gosta de você também. Abraço para o Bruno Mota, vamos falar com o Bruno Mota. Ele é um cara que tem tatuagem, um cara progressista. Eu falei, nossa, isso aqui tem isso no mercado financeiro, né? E aí deu certo, eles fizeram a proposta e eu falei para eles o seguinte, a única restrição que eu coloco, duas. Uma é que eu gostaria de trazer o Josué Pellegrini, que é um baita economista que trabalhou comigo na secretaria, na IFE e tal. E eu queria trazê-lo, eles aceitaram. E a segunda é que eu vou continuar escrevendo no Estadão, no UOL, etc. No UOL eu não escrevi ainda, mas no Estadão, depois que veio o UOL. E também entrevista. Se for para elogiar, eu vou elogiar, mas se for para criticar, eu vou criticar também. Não, tem liberdade total. E até hoje, fazendo justiça, eles nunca fizeram nenhum tipo de interferência ou de pedido, não fale isso, não fale aquilo, porque eles sabem que isso tem valor. Os clientes podem às vezes ficar insatisfeitos, mas o Salto está falando isso, por que ele está falando isso? Pouco me importa, para falar o português claro, porque o meu serviço para eles é o trabalho técnico de economista que eu faço muito bem, muito obrigado. São os vaticínios que fazem dinheiro. Exato. A leitura que você tem da realidade. Se você gosta do que você está lendo, não gosta do que você está lendo, é outra coisa. Que é uma coisa que eu faço comentário político. Tal. Muitas vezes eu digo, querido, é o seguinte, isso que eu vou falar agora, eu nem gosto do que eu estou falando. Eu nem gosto do que eu estou vendo. Mas é o que eu estou vendo. Agora, o que eu acho disso é o seguinte, eu acho isso péssimo. E eu acho que, Reinaldo, que isso não tem preço, né? Você poder escrever o que você realmente pensa, o que você... E você pode errar. Quer dizer, eu já errei muitas vezes. E depois pode ter a grandeza de reconhecer que errou também. Isso é maravilhoso. Eu adoro escrever, dar opinião e tudo. E graças a Deus que dá para combinar isso com o trabalho na Warren, que é divertido também. Tem muita gente legal no mercado financeiro, gente inteligente. Aprendo muito. Já bati de frente também, eu lembro, principalmente no começo, né? Que o pessoal vinha com aquelas opiniões. Eu brinco, nossa, mas você sabe tudo, você sabe como resolver tudo, então você devia ser o ministro da Fazenda, né? Se você sabe tanto assim. Mas depois a gente vai aprendendo a ser humilde também e entendendo o nosso papel. Agora tem, né? Um catastrofismo... Isso tem. Industriado no mercado, nisso que eu chamo os mercados, porque assim, eu cansei. Você sabe, Felipe, eu faço no meu programa da coisa, eu tenho é um ovo de cristal, na verdade, que é uma bola de siliconezinha, que bate, ela acende, né? Eu falo, vou ver aqui. E a quantidade de vezes que essas pessoas erram é uma coisa fabulosa. Assim, especialmente os catastrofistas, assim. O caos que se avizinha e agora... Mas é que ele não é descritivo, ele é propositivo. Não, o cara quer eu tenho artigo guardado, eu não vou usar, porque eu não vou ficar demonizando pessoas, mas tem um artigo lá de uma senhora que diz assim, começar uma das primeiras frases, Brasília à deriva, que era o caos. Depois de amanhã,
Não tinha mais nada. Aquela senhora que tem nome de carro? Não. Não tinha mais nada. Depois de amanhã não tinha mais nada. Tudo acabado. Eu falo assim, isso é uma... Especula-se ou não se especula no mercado? Porque tem esse negócio assim, isso é especulação, é uma fantasia. Eu acho que eu não posso especular porque eu não tenho peso para fazer preço. Mas quem tem peso para fazer preço pode especular, não pode ou não? Pode. Por isso que nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, por isso que nós temos o Banco Central, por isso que nós temos instituições democráticas que devem zelar por esse funcionamento, digamos, razoável dos mercados, né? O ministro Antônio Delfim Neto, ele tem um artigo, tem vários na verdade, mas tem um que ele fala muito sobre essa relação entre o Estado e o mercado e a importância dessas duas forças. O mercado é fundamental. A gente é uma economia capitalista. É uma economia capitalista que não quer as desigualdades que seriam naturais ou naturalmente geradas por um capitalismo extremado. Por isso que o Estado tem que vir e falar, não, isso a gente não aceita. Olha, precisa tributar mais o andar de cima. E o Haddad está certo nisso. Veja, você pega os 140 mil brasileiros que estão no topo da distribuição, no topo do topo do topo da distribuição de renda. Os dados são públicos. Pode baixar no site da Receita Federal o DIRPF, DIRPF. Está lá no site da Receita tudo, dividido por percentis e tal. Pagam menos de 3% de alíquota efetiva. A alíquota efetiva é tudo que eu paguei dividido por toda a base. Menos de 3%. Não é 27,5% como assalariado, como os assalariados que têm bons salários, né? O que ele está dizendo? Olha, vamos para 10%. Não é razoável? Opa. É até pouco, né? Para financiar o aumento da faixa de isenção para R$5.000. Então, eu acho que aí há sim um enfrentamento. Porque aqueles que vão ser penalizados se manifestam e usam os canais de que dispõem, fazem o lobby que tem como fazer junto ao Congresso, como no caso da medida provisória 1303, da tributação dos chamados títulos isentos. As LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada. Bom, vamos estimular o agronegócio e o setor de construção? Vamos. Mas precisa ser 0 o imposto? O que está sendo proposto é 5. Ainda vai ficar abaixo do 17,5 que está se propondo para a média de todo o resto, inclusive título público. Mas aí vai a catástrofe. Vai parar de financiar o setor. Não vai parar. Vai botar esse dinheiro onde? Exato. Então, mas aí a pergunta que eu quero fazer ao professor... E só para terminar uma coisa... E aí, então, que se dá esse conflito Estado-mercado, né? Porque o Estado ele tem que representar os interesses da coletividade. E o mercado, os interesses privados. Mais egoísticos. Mas é importante o mercado, porque ao buscar os interesses privados, ele produz também benefícios coletivos. Porque ele produz emprego. Isso. Então, o Estado e o mercado eles têm que dançar tango, mas tem que ser uma dança bonita. Tá todo mundo interessado no espírito animal do capital. O que não pode é o capital dominar o país como se fosse um animal. É isso. Um mau animal, né? Porque o animalzinho bom... Professor, aqui eu gostaria de que o senhor falasse de eficiência. Né? Nós temos... De nós, em suma. Não, mas de eficiência do país, né? Os economistas, acho que mesmo os mais ortodoxos não contestam que o investimento público é fundamental para a eficiência e o crescimento de um país. Sim. Nós temos dificuldade de investir porque nós temos uma parcela enorme do orçamento destinada a pagar os juros da dívida pública. E gastos obrigatórios em geral. Gastos obrigatórios. Emendas parlamentares. E cada vez menos o diretor-geral da Administração Pública Federal, que é o presidente da República, que projeta políticas públicas e as executa por meio do orçamento. Cada vez mais ele tem menos acesso à porção livre do orçamento. Porque algo que que a Constituição concebeu como um controle da proposta orçamentária do Executivo, ou seja, as emendas parlamentares, elas são emendas à lei orçamentária, que é uma lei proposta pelo Executivo. É uma proposta de uso do dinheiro público. Então, o que é que faz o parlamentar? Ele pode controlar o uso daquele dinheiro para que ele, de fato, esteja compassado com a política pública que o governante eleito
prometeu fazer. Sim. Todavia, as emendas parlamentares vêm sendo utilizadas como um instrumento eleitoral. As emendas parlamentares vêm sendo... ou seja, as emendas à proposta de orçamento, ao plano orçamentário, se contrapõe, vindas do parlamento, se contrapõe à política pública proposta pelo executivo. Sim. Não à toa, e eu não estou fazendo uma pergunta retórica, não à toa nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade das emendas parlamentares impositivas, ou seja, aquelas emendas que o parlamento cria e enfia a goela abaixo do executivo para gastar com coisas que nada tem a ver com a política pública planejada pelo executivo. É como se nós estivéssemos falando em fazer uma torta de batatas vamos fazer uma torta de batatas, que isso vai ser bom para todos nós, e o Reinaldo quisesse comprar uma garrafa de single malt. É muito justo. Por que alguém precisa de batata? Concorda, Felipe? Claro. Pronto. Se é para escolher. Enfim, esse é o parlamento querendo comprar. Nós seremos eu gostaria que o senhor explicasse a importância do investimento público. Por que o investimento público é importante para a gente ser mais competitivo, gerar mais renda, distribuir renda, porque gerou mais renda, enfim. E de que forma esse antagonismo entre executivo e legislativo, em razão do uso do dinheiro público, nos torna mais e mais e mais não competitivos e ineficientes? Veja, eu entendo o seguinte, que a Constituição de 88, ela colocou uma série de obrigações e é preciso entender o contexto. A Assembleia Nacional Constituinte pariu a Constituição que nós temos hoje porque ela é um momento de resposta a um período de exceção, de ditadura militar, etc., que nunca mais nós queremos ter de volta. Então, isso tem vários reflexos na parte de finanças públicas, porque garantiu-se um controle bastante forte com os tribunais de contas, com o próprio Ministério Público, com o fortalecimento de todas essas regras. Por exemplo, o artigo 48 e o artigo 52 da Constituição, eles já previam, lá em 88, limites para a dívida pública, para que o Executivo ficasse, de fato, sob o controle e em harmonia, obviamente, com o Legislativo, etc, etc. Bom, essa Constituição, ela determina uma série de despesas que tem a ver com direitos importantes que estão ali fixados. Claro. Hoje, o orçamento público, eu brinco que ele está no piloto automático. Porque 95% do orçamento, ele está dado. Então, quando a gente ouve certos argumentos, corte o gasto e tal... Bom, espera um pouquinho. O orçamento é de 2,5 trilhões. Tirando o juro que eu não tenho como cortar, porque ninguém aqui vai defender calote. Né? Desses 2,5 trilhões, tem 200 bilhões de despesas discricionárias, que são as despesas livres. Só que o Congresso já tomou 50 bilhões dos 200. Aí tem o piso constitucional da saúde e educação, que ele caminha com a receita, que eu acho que é uma regra que a gente tem que discutir. Isso é um erro. Isso. Que acaba levando mais uns 35 bilhões. Então, na verdade... Mal aplicado, muitas vezes. E aí você tem ainda o custeio da máquina, que é mais 0,5% do PIB. O que sobra para investir? Nada. Então, mas por que o Estado tem que investir? Aí eu sou desenvolvimentista. Isso. O Estado tem que investir, sim, senhor, porque senão o privado não vai investir. Isso. Mesmo que eu tenha um juro baixo, mesmo que eu tenha as condições macroeconômicas dadas, a previsibilidade, eu tenho que ter uma usina, eu tenho que ter energia, infraestrutura, estradas, ferrovias. E só quem pode fazer isso junto com o privado é o Estado, né? Então, que há risco que o privado não corre sozinho e ele também não pode esperar tanto tempo. Exato. É simples. Simples. Né? Não vai haver incentivo para que os mercados sozinhos façam os investimentos que a gente acha que o Brasil tem que ter. Então o Estado entra. E pode usar as PPPs, pode usar concessões. Tem vários instrumentos modernos. São Paulo é exemplo disso, né? Nos governos do PSDB, talvez o estado que mais avançou em termos de infraestrutura de transporte, de logística. Veja o metrô de São Paulo, que é tão criticado, mas não tem comparação. O que se fez em termos de transporte... Quem dera as capitais tivessem também... E a externalidade... Aliás, devíamos ter nós muito mais. Aliás, isso é fundamental. Porque o trabalhador que sai de Parelheiros para trabalhar no Jardim Paulistano, ele pega um metrô e pega
corredores de ônibus e tudo, que se não fosse o poder público não teria nada disso. Como é que ele ia chegar? Né? Com dignidade, né? Sim. Com ar-condicionado. Com... Então, qual que é a minha proposta? Que a gente tem uma reorganização do orçamento, uma reforma orçamentária. Sabe de quando é, você sabe, a lei orçamentária, a lei de finanças públicas, de 1964, do governo João Goulart, a lei 4.320. A Constituição de 88... muitas outras coisas boas. Ela foi moderna para sua época, né? Porque ela foi uma lei nacional, ela abrange estados, municípios e União, ela define conceitos, blá, blá, blá. Mas ela parou no tempo. Nós falamos de uma reforma do orçamento. O Estado precisa ter um pouco mais de liberdade para poder escolher os gastos. Eu não estou dizendo que é para fazer, então não vamos gastar mais com saúde e educação. Não, nós vamos gastar. Mas os governantes são eleitos para tomar decisões que podem variar ao longo do tempo. Só que se o orçamento está engessado, elas não vão variar. Elas estão dadas. Porque alguém definiu lá atrás que tinha que ser esse carimbo, esse percentual para determinada área de política pública. Isso é uma primeira coisa. A segunda é a avaliação e monitoramento. A ministra Simone Tebet, ela esteve inclusive lá na Warren em 2023, a meu convite, fez uma bela explanação lá. Ela criou a Secretaria de Monitoramento e Avaliação. O Sérgio Firpo era o secretário, um baita craque de economia, tal, tem publicação internacional. Mas é muito difícil, porque quando você chega para uma determinada área específica de um ministério, educação, por exemplo, vamos avaliar o seu gasto. Já vem o pessoal da tesoura aí querendo cortar. E não necessariamente. Precisa avaliar para ver se está dando certo, inclusive. Porque eu posso concluir que um determinado programa é bom e tem que ser ampliado. Já esse outro programa aqui precisa ser reduzido. Por exemplo, o abono salarial, o benefício de prestação continuada e o BP, e o Bolsa Família. São 3 programas mais ou menos para a mesma finalidade, com características específicas. O abono salarial vai para quem está empregado, que recebe até 2 salários mínimos. O BPC é mais focado em idosos. É uma espécie de aposentadoria para quem não contribuiu. E o Bolsa Família, que é mais conhecido, né, vai para as famílias pobres, etc., que não têm emprego. Será que a gente não conseguiria produzir o mesmo resultado unificando talvez esses programas? Com absoluta certeza. Avaliando, racionalizando, etc. É disso que se trata. Então, o debate é muito superficial. Ainda bem que tem espaços como esse para a gente aprofundar. É disso que se trata. E, aliás, sempre que eu vejo... Porque os idiotas costumam ser muito convictos sempre, né? Eles e eloquentes. E eloquentes. Então vou parar de falar. Não! Você é uma exceção em matéria de eloquência. Não, porque você lembrou o BPC, né? É o benefício para quem não contribuiu. E hoje, quando eu vejo assim, essas pessoas encantadíssimas com as pessoas que não querem formalização do trabalho, porque o brasileiro descobriu não sei o quê... Gente que não está contribuindo com absolutamente nada. Empreendedorismo com a bicicleta do Itaú. Em que, em algum momento, sem ter contribuído com nada, com a lei que temos, vai receber PPC. Só que chegará o dia que não vai receber. Não vai receber nada. Sim. Porque o Estado não vai conseguir sustentar esse troço. Exato. Né? Quer dizer, que é onde esse ultraliberalismo bocó que tem no Brasil, esse ultraliberalismo quinta série... Em homenagem à minha quinta série, a gente era um bando de chimpanzé, entende? Então é o liberalismo dos chimpanzés. Porque, no fim das contas, essa gente não contribui com nada. Como é que vai receber, cara? Lá adiante. Olha um país que está fazendo um pacto, né, com o desastre no longo prazo. Nós falamos aqui de saúde e educação crescendo de acordo com a receita. Às vezes a esquerda também precisa ter um pouco de juízo e perceber que tem coisa que não funciona, né? Sim. Vamos falar junto? Eu divido com você o peso. Nós vamos ser xingados agora. Por que não dá? Muito bom ponto, Reinaldo. Porque quem é contra a saúde e educação? Eu sou a favor. Nós somos a favor. Já desde logo. Eu sou a favor. Mas o fato é que não tem melhorado nenhuma. Aí que vem a avaliação e monitoramento. Estamos gastando e não tem melhorado nada.
Dá trabalho avaliar. É isso. Porque o que significa avaliar uma política pública de educação? Isso. Significa chamar economistas, academia, gente séria que entenda do riscado, junto com o governo. E, aliás, nós temos uma burocracia permanente no Brasil que a gente deveria se orgulhar. É verdade. Sim. E, normalmente, o que a gente faz é espinafrar. Servidor público. Gente muito boa. Isso eu vi na Secretaria da Fazenda. Muita gente qualificada, gente boa, que a gente tem que aproveitar melhor, né, para avaliar. Vou fazer mais uma digressão, mas lá na Secretaria da Fazenda, a gente, quando eu entrei, eu lembro bem o número, tinha 72 bilhões de gastos tributários, que são basicamente benefícios fiscais do ICMS, que é o imposto estadual. Numa arrecadação, grosso modo, de 200 bilhões de ICMS. Era muito grande. O que eu falei? Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos listar todos esses benefícios e vamos criar indicadores. Aí eu lembro que alguns servidores falam, não, mas tem benefício que é concedido por decisão política. Eu falei, mas óbvio, o governador foi eleito, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Uhum. Mas a sociedade precisa saber. Claro. E vamos criar um indicador que vai ser indicador de decisão política. Isso é fundamental. Faz, desde que seja público. É lógico. Para que as pessoas avaliem. Aí vai ter um indicador que vai dizer, indicador emprego. Esse aqui foi criado porque pretendia se gerar determinada quantidade de empregos. Esse aqui é porque, se não fizéssemos, nós perderíamos a indústria para Santa Catarina ou para Minas Gerais. E nós criamos os indicadores, levamos ao Tribunal de Contas do Estado. Eu me lembro que o relator das contas era o conselheiro Roque Cittadini, e apresentamos para os outros conselheiros também. E até onde eu sei, o secretário atual continuou esse trabalho. A meu ver, só que isso dá um trabalhão. Eu chegava às 7h30 e saía meia-noite e meia da secretaria, porque eu via tanta coisa que tinha que ser feita que me dava desespero e prazer ao mesmo tempo, porque também era uma coisa interessante, né, de se fazer. Sim. Agora, você imagina se nós fizermos isso para todo o orçamento público. Começa pelos gastos mais relevantes. A ministra Simone, ela conseguiu instituir, e isso foi introduzido na lei do arcabouço fiscal, a lei complementar 200, né, de 2023. Por que ela não vem aqui, hein? Convidada, nós já tentamos. Vai ser uma excelente entrevista. Viu? Não, vamos lá. Pode interceder, fala que nós somos boas pessoas. Ela sabe. E aí, ela conseguiu colocar lá a questão da avaliação. Então, se você olhar hoje no anexo do PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, vocês sabem, eu só estou falando para a turma também ouvir, tem lá o anexo de avaliação. Então, só que está muito reduzido ainda. São alguns gastos selecionados que já estão sendo avaliados para você poder fazer os cortes. Uhum. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nós temos que ter avaliação para que os cortes sejam feitos a partir dessas avaliações. Saúde e educação. O que acontece com essa vinculação que existe? Quando a receita cresce, o gasto da saúde, o gasto da educação, automaticamente tem que ser maior. Mas isso é uma decisão burra. Porque o Naércio Menezes Filho é um economista, professor... Parece progressista, mas não é. Não é. Porque você poderia investir em outra coisa que seria tornaria o país mais competitivo. Então, o Naércio Menezes Filho, que é professor do INSPER e da USP, ele fez um trabalho interessante, né? Uhum. Ele até fala um pouco sobre isso no livro que eu publiquei, o Contas Públicas no Brasil, em 2020, com o Josué Pellegrini. É um livro organizado, né? Que tem o capítulo do Naércio. E ele falou, olha, a vinculação ela foi importante até um certo momento, porque ela ajudou a garantir recursos mínimos que trouxeram a educação e a saúde para onde nós estamos hoje. Isso não quer dizer que para frente tem que continuar assim, porque hoje a restrição orçamentária é muito maior. Sim. A rigidez aumentou muito mais. Então, temos que discutir isso, né? O ministro Fernando Haddad, lá na PEC da transição, eu me lembro que ele foi questionado, como é que vai ficar a vinculação? Não, depois a gente vai ver isso. Só que ficou mais difícil para ver isso depois, porque por razões óbvias, né? O Congresso bloqueia e interdita qualquer debate racional que se queira fazer sobre esse assunto. Então, o que eu acho, Reinaldo? Eu entendo que saúde e educação são prioridades máximas. Mas só que nós temos que discutir os orçamentos anualmente no Congresso democraticamente, claro, como é num Estado democrático de direito. Então pode ser 0 ou pode ser 150? Não. Nós sabemos qual é o mínimo que tem que ser. Mas se vai aumentar
ou se vai ficar estacionado durante um período, isso tem que ser discutido ano a ano, sim. Lembrando aqui que nós já falamos o que pensamos que nós falamos, sobre os gastos tributários. Nós estamos atentos aos nababos. Sim. Agora, tem que fazer uma discussão de qualidade. E são nababos mesmo, né? Porque são verdadeiros benefícios que às vezes beneficiam poucas empresas específicas, né? Isso. É uma coisa... Felipe, na última etapa, na última reunião, não houve elevação da taxa de juros, mas na anterior ainda houve de 0,25. Nós temos uma economia que justifica, a seu juízo, 15% de Selic. Posso apimentar? Pode. Segurar na sua coxa. Opa, eu te disse. Felipe não está preparado. Deu uma apertadinha na coxa. Ele apertou minha coxa. Minha mulher ali. Ela está acostumada. Não. O presidente Lula reclamou bastante do Roberto Campos Neto. Uhum. Mas o Gabriel Galípolo aumentou a taxa de juros. Precisava. O professor Luiz Gonzaga Beluso, aliás... Acabou de me mandar uma mensagem aqui. Aliás, amigo do senador Serra também. Meu querido irmão, meu querido amigo. Já entrevistado aqui também. Aqui. E uma pessoa agradabilíssima, né? Eu conheci o professor Beluso, que é um palmeirense, né, que eu também sou, no aniversário do... O palmeirense. Foi ótima a entrevista. O palmeirense. Desculpa pela última vez, pelas duas últimas, tá? A gente tá uma merda, mas... Você quer saber? Tudo bem, ganhamos de vocês. Eu podia dormir sem essa. E ele veio com a camisa verde. Homenagem. E eu sempre gostei muito desse menino. Aliás, aí, nós somos três de xadrez, né? Palmeirense como eu, é isso daí. Nossa, não? Mas, então. Não, mas não muda de assunto. Então, e o Beluso, eu conheci o Beluso no aniversário do Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, nosso o Gabriel, querido sabe, presidente do Bacen. Pessoas geniais. O Gabriel é uma pessoa genial. Que tem leitura sobre tudo. Sabe conversar de tudo. Cinema, literatura, economia nem se fala e tal. E ele é pupilo do professor Beluso. Sim. O Beluso, quando Nós, o Gabriel... na conta corrente, publicamos os dois. O Gabriel Galípolo e o professor Beluso. Então. E o Gabriel, quando ele foi escolhido, foi indicado pelo presidente Lula, o professor Beluso deu uma entrevista. Não me lembro agora para qual veículo. E ele falou, olha, quando você senta numa cadeira como essa, não dá para você esperar que o Reinaldo, que dá opinião, que é jornalista, que é formador de opinião, vai ser a mesma pessoa com as mesmas características ali naquela cadeira do Banco Central, do Ministério da Fazenda, da Secretaria... Então, isso precisa ser entendido. As pessoas não podem achar, então porque ele escreveu isso, agora ele vai ser presidente do Banco Central e vai fazer exatamente aquilo. Se me permite, texto de referência, que é o Max Weber, ética da a política como vocação, a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Ou melhor, Fernando Henrique Cardoso, esqueçam tudo que eu escrevi. Não é brincadeira, mas é que ser sociólogo... Não, tudo bem, mas a realidade é a seguinte, ser sociólogo é uma coisa, ser presidente da República é outra. Sim. E aí eu digo isso são coisas diferentes. Para responder a sua pergunta. Porque, então quer dizer que o Galípolo, que é um economista heterodoxo, botou a Selic na Lua. Mas espera um pouquinho, ele tem uma meta de inflação, ele tem um mandato a ser cumprido. Responsabilidade na pessoa física, no CPF dele. Tá lá a meta de 3%, maldita meta de 3%. Isso. Que aí eu acho que o presidente Lula errou. Também porque acho. Quando ele ganhou, ele já estava por cima da carne seca. Então, para que ficar espinafrando? Já estava tomando porrada por causa da PEC da transição. Para com isso. Isso aí é compadria de economista. Não. O Roberto Campos, com todo respeito, eu acho que o Roberto Campos é um gênio que criou o Pix. Eu me dou bem com o Roberto. Eu escrevi um tweet, um artigo, elogiando o Roberto Campos. É um dos caras com uma mente prodigiosa. Mas ele entrou no embate político com o presidente Lula de quem é mais preocupado com os pobres, e não é ele. Pois é. E daí eu entendo o seguinte, que o presidente Lula poderia ter feito... Entre ele e o Lula, o mais preocupado com os pobres é o Lula. Lógico, é óbvio. Mas enfim, eu acho que o presidente Lula poderia ter feito o seguinte, em vez de criticar o Roberto Campos Neto, que já era quase que... já estava no fim, né, do mandato dele, chamar um debate técnico sobre a meta.
Isso. Fala, olha, Conselho Monetário Nacional, reúnam-se, chamem especialistas, chamem a Faria Lima, chamem os caciques do mercado financeiro, chamem todo mundo, chamem especialistas internacionais e vamos discutir qual é a meta de inflação. Pronto. Isso eu acho que teria encontrado espaço. Se a gente tivesse uma meta de 4 ou 4,5, teria ficado dentro da meta. Mas aí vai aquela coisa, mas que se a meta maior, a inflação também sobe. Bom, mas aí a gente entra no tal do negócio, então põe a meta em 2, põe a meta em 1. E agora eu me lembrei de uma coisa, o ministro Pedro Malan, uma vez perguntado numa coletiva à imprensa, ele estava empolgado divulgando o número do crescimento do PIB. Olha, a nossa projeção aumentou, eu não me lembro o número exato, mas de 2,5% para 2,6%. Aí um jornalista levantou a mão e perguntou, mas ministro, 2,60 e quanto, né? Para saber a segunda casa decimal. E ele falou, mas eu já vou errar na primeira casa, você quer que eu erre? Por isso que às vezes eu falo com os colegas economistas, eles dão risada, às vezes ficam bravos, que a gente não pode ficar defendendo projeção como se fosse verdade absoluta. Isso. Nós temos que ter humildade de reconhecer que a gente tem sim instrumentos, hoje tem uma forma de tratar os dados com esses grandes bancos de dados, inteligência artificial, econometria, que é muito melhor do que era no passado. Mas nós estamos... Trata-se de projetar o futuro. E o futuro ninguém sabe qual vai ser. Você pode olhar para o passado, tem o método histórico, tem que combinar com os dados e tal, mas ninguém sabe o que vai acontecer. O trabalho mais honesto que a gente pode fazer, a meu ver, o economista, é indicar as tendências. Vai para esse lado ou vai para aquele lado. Agora, se apegar ao número como se fosse uma verdade absoluta e sair tirando conclusões disso, ou pregando caos e coisas do tipo... Eu fiz até um artigo no Estadão, Pregadores do Caos, acho que 1 ano atrás. Nossa, mas eu tomei porrada. Um amigo, economista-chefe de um grande banco, me mandou mensagem de WhatsApp. Felipe, você pegou pesado, o pessoal tá reclamando. Eu falei, pode pedir para eles falarem comigo. Eu acredito naquilo que eu escrevi mesmo. Sim. Porque, o que adianta você ficar pregando caos, entendeu? E houve o caos? Aconteceu o apocalipse? Nunca acontece. Nunca acontece. Não, e quando não acontece é porque mas é que fatores intervenientes... Bom, mas eles sempre existem, né? Senão, não me diga. Mas, professor... O economista precisa ter mais humildade. Eu acho que essa que é a lição principal. Mas é que vocês estão vendo a era dos economistas, professor Salto. Nós, advogados, tivemos lá com o Rui Barbosa, mas passou. E nós jornalistas estamos em extensão, então... Tiveram com o Carlos Lacerda. Mas eu acho que você tem razão, porque essa reforma tributária do consumo que foi aprovada, faltou advogado ali. Faltou, com certeza. Sobrou economista. Aliás, o que mais falta é advogado. Tem muito advogado, mas falta influenciando. Mas professor Salto, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. O senhor vai ser, mais cedo ou mais tarde, ministro da Fazenda do Brasil. Quem sabe, né? Se Deus quiser. Eu tenho certeza disso. Um dia você vai ser ministro da Fazenda. Se depender dessa mesa, a gente já nomeia. Já nomeia. O que é que a gente tem que fazer? Imagina o seguinte, se eu fosse ministro da Fazenda 8 anos no Brasil. O que precisa fazer? Foi eleito um presidente que confiou em você por 8 anos. Você é o posto Ipiranga de um presidente qualquer. O que é que faz? E onde chega? Difícil essa pergunta, porque para trabalhar com algum político, você tem que ter a confiança, a lealdade. Não, mas vamos partir dessa premissa. As duas oportunidades que eu tive foi com o Serra e com o Rodrigo Garcia. Mas vai acontecer novamente. E com ambos foi muito bom, né? Tive liberdade e tal. O que é que você vai fazer, professor? Eu vou te dizer. Eu faria um decálogo logo no primeiro dia. Vai ter coisas que vão ser criticadas pela imprensa. Mas olha, esquece isso. Tá atacando os pobres. Você pode fazer o que quiser. Mas eu faria, primeiro item da lista, 10% de corte linear nos gastos tributários. 60 bilhões de reais. Mas a estimativa da receita é mal feita. Que seja metade. Se eu conseguir 30 bilhões, eu já resolvi o problema do déficit. Entendeu? Já zerei o déficit. Já zerou o déficit. Ou ficou muito pequeno. Então, primeiro item da... mas o Simples Nacional, fulano não vai deixar, porque... Bom, aí nós temos que usar a credibilidade que todo governo tem no primeiro ano de mandato e bancar esse negócio, essa lista. Segundo, reforma da Previdência dos Militares. Déficit de 60 bi é uma coisa imoral. Tem que ter contribuição. Os militares têm que contribuir, não dá para ter um déficit de 60 bilhões
para os apaniguados, porque tem medo de mexer com essa casta, com esse estamento, como diria Raimundo Faoro, que tomou conta de um naco do orçamento público. Terceiro, subsídios financeiros e creditícios vão ser cortados, inclusive o Plano Safra. Ah, mas o agronegócio com 10 bilhões está de bom tamanho, não precisa de 20. Vamos fazer 10 bilhões. Até porque quando a gente anunciar esse programa, o juro seria muito mais baixo. E daí você não precisaria de tanto crédito subsidiado. Sim. Então já são 3 medidas. Quarta, emendas parlamentares. Eu não digo que seja possível voltar ao que elas já foram no passado, mas vamos cortar pela metade? Mas nós ajudamos um pouco. Sim. Mas cortar pela metade, o ministro Flávio Dino está fazendo um trabalho fantástico no Supremo. Eu acho que essa é uma esperança que a gente tem de colocar uma luz, né, sobre esse problema, porque isso virou caso de polícia. Só para vocês saberem, são 53 bilhões hoje indo pelo ralo e ninguém sabe. Que podem ser 90 quase. Para onde, poderiam para ser quê? 90. Poder ser 90. E ninguém sabe para onde vai, porque não tem controle nenhum disso. E lá na ponta é sempre o primo do tio da vizinha que executa a obra que vai ficar pelo meio. Eu não sei como essas pessoas conseguem dormir à noite, né? Eles não estão nem aí. Eu não sei. É uma coisa... Nós estamos, eles não estão. É uma coisa realmente assim, é dinheiro público, né? Nós somos um país pobre. Isso. 52, 53 bilhões de reais. Vamos cortar pela metade? 26 bi. Isso. Bom, então já temos aí uma gama de coisas que já vão dar uma boa chacoalhada. Aí vamos mexer nos gastos obrigatórios, que é mais polêmico. Porque aí envolve uma massa de trabalhadores, de aposentados. Eu não faria aquilo que o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defendeu, que é simplesmente não vamos mais corrigir o salário mínimo. Mas eu faria algo diferente. Vamos apartar a política de salário mínimo da política social e previdenciária. Corrija-se de modo real, em termos reais, o salário mínimo. Pronto. Agora, a previdência, aqueles que recebem até um salário mínimo, o benefício de prestação continuada, o abono salarial... Deixa o mínimo como indexador. Isso. O Serra... Deixa de usar o mínimo como isso, como exatamente. O Serra é fantástico, assim, porque eu me lembro de conversas com ele em 2015 e 2016, que ele falava: Felipe, e se criasse um indexador social? Que é até um nome bom. Porque aí a Previdência, o BPC, o abono salarial, o que quer que seja, o seguro-desemprego, nós vamos ter um indexador específico. Isso. E nós vamos discutir ano a ano no orçamento. Bom, esse ano teve receita do petróleo lá na Lua. Então vamos dar um aumento maior. Ano que vem, vacas magras, menos. Tá aí, mano. É isso. Excelente. Entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Aí tem outras coisas, né? O Fundeb, por exemplo, que é aquele fundo que o Fernando Henrique criou, o Fundef, depois virou Fundeb, que é uma complementação em cima dos gastos dos estados em educação. Era 10%. Aprovou-se a toque de caixa um aumento desse 10% numa escadinha que vai para mais de 23%. Isso precisa reduzir um pouco. Não vai voltar para 10, mas que volte para 18, 19, já ajuda um pouco também. E aí por aí vai, quer dizer, tem muita coisa para fazer. De entrevista. Olha, uma baita entrevista e, enfim, eu já tô com 64 anos. Não parece. Não, obviamente não, né? Ali olhando fixamente para você. O Felipe, quando for ao ar, estarei. O Felipe, dia 19. O Felipe 19 o Felipe com 38. Vocês vão me convidar para aniversário, não? Vai ter bolo? Não vai, não vamos convidar, infelizmente. O grupo é muito fechado. Restrito? Muito fechado. Amigos de segundo grau. Não, amigos muito próximos. Segundo grau. Muito antigos. O Felipe com 38 vai ser ministro. Espero estar vivo para acompanhar. Nós estaremos. Né? Ô, Felipe, deixa eu dizer, tenho aqui uma coisa de organização criminosa, porque ele é articulista do UOL, também sou, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente. É verdade, hoje que nós nos conhecemos. Pessoalmente, estamos nos conhecendo hoje, nós nos conhecemos via Serra. Isso. Né? Porque o Serra o adora, eu acho que ele gosta um pouquinho de mim também. Gosta muito. Porque ele mandava a gente ler seus artigos. E, Felipe, foi uma entrevista maravilhosa. Muito boa mesmo. Eu acho que nós teremos de fazer outras. Né? Foi nada, foi um naco de entendimento. E nós já fizemos entrevistas técnicas aqui, porque em certo sentido a nossa entrevista trata de questões técnicas. E eu fiquei muito impressionado com a rapidez com que o tempo passou. Foi muito gostoso. Mesmo. 1h30. Porque 1h30 de entrevista,
agradabilíssima. Muito gostoso. Clara, você é um craque. Craque. Você é destemido para pensar. E eu sempre gosto das pessoas que não pagam tributos para as suas greys, sabe? Assim, eu sou desse grupo, então eu tenho medo de dizer isso. Eu acho que exerço a minha vida sem ter medo disso. Você nem se fala. E agora, bem-vindo ao grupo dos que pensam... Cara bacana. Você é um cara bacana, Felipe. Uma grande conversa, um grande papo. Nós queremos fazer outras. Obrigado pela conversa. Muito obrigado. Eu que fico honrado, o Reinaldo, o Valfrido, que eu conheci também recentemente. E, como eu disse no começo, Reinaldo, eu sou um leitor, eu sou um fã dos seus artigos. Eu que sou. E eu achei muito agradável também. Fiquei muito feliz e me senti muito à vontade aqui de falar, de dar as opiniões e tal. Muito bom. Muito bom. É isso, ó. Reconversa isso. Dá like, se inscreva no canal. Felipe Salto, um dos maiores especialistas em contas públicas no país, um grande papo e um homem que sabe ser claro, sabe ser profundo, sabe ser preciso. E que tem coragem. E a gente precisa disso. A covardia, acreditem, é o maior de todos os defeitos intransitivos que há no ser humano. E o Felipe é corajoso. É isso aí. Se inscreva no canal. Obrigado.